Muito bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Bom dia para você. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu sei que eu acordei cedo. Aqui agora são 6 horas da manhã e um dia ontem repleto, no final, mais para noite, assim, repleto de informações, muitas informações, reviravoltas e de fontes confiáveis, né? O GE apurou muitas informações, cara, um turbilhão de notícias na última noite, na noite de domingo, né? Hoje, feriado aqui no Rio de Janeiro. Rapaz, muitas notícias envolvendo o Mickey, Barco, o próprio Carrascal, que já tá quase fechado. Enfim, gente, muita novela, sempre com o Flamengo tendo que envolver, tendo novela para fechar as contratações. Enfim, a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo, tá? Muita coisa, umas polêmicas que saiu sobre até o próprio Jorge Jesus, o ex-técnico histórico do Flamengo, um dos maiores, né? Todo mundo conhece ele. É, vamos começar falando esse vídeo sobre essa notícia que saiu ontem, sobre o Jorge Jesus, cara. Jorge Jesus, segundo 365 Score da Arábia Saudita, estava com o pé atrás, estava demorando a fechar a negociação com Al Nassr por conta de ligações do Flamengo para o Jorge Jesus. Mas segundo algumas apurações, essas ligações eram para caso o contrato do Felipe Luiz não fosse renovado e propostas da Europa é, chegassem até o Felipe Luiz e ele aceitasse. Então, pelo que a gente sabe, o Felipe Luiz é o principal ponto do Flamengo. Hoje é a prioridade do Flamengo, hoje é o Felipe Luiz. O Jorge Jesus seria o substituto do Felipe Luiz caso ele fosse embora agora, depois do Mundial que ele fez, né? Grandes atuações, ganhando do Chelsea e metendo 2 gols no Bayern de Munique. Enfim, vamos às principais notícias desse vídeo, tá? A primeira notícia, cara, que o GE postou, que é a notícia que o Mickey Johnston, ponta irlandês, não vem. O Flamengo recua o acerto com o atacante irlandês, né, cara? E muito se diz que foi por conta de exames médicos, de série de lesões, mas não foi por conta disso, e sim por conta da pressão que gerou quando o nome Mickey Johnston, não tô falando Mickey por causa da piada Mickey, não, por conta dos números do atacante, a torcida não ficou feliz quando o nome veio a público, não ficou feliz, e por isso a, a, a diretoria do Flamengo recuou com o acerto do atacante irlandês. Então, vocês que pensam que a gente não tem, que a gente, que eu digo torcedores, a gente torcedores não tem poder, a gente não é nunca escutado, aí é uma prova que a gente faz sim a diferença, tanto com contratações, tanto com problemas, a gente faz sim a diferença e dessa vez a diretoria nos ouviu. Eu vou ler aqui um pouquinho da matéria do GE, né? Aqui, ó. O fim de semana foi intenso nos bastidores do Flamengo, que acertou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston no último sábado, mas reação negativa da torcida abriu discussão sobre a contratação e correntes políticas fortes do clube fizeram pressão para desfazer o negócio. Ou seja, uma pressão interna também vem fazendo uma pressão para desfazer essa negociação. Lembrando que o jogador, sim, essas informações que eu não lembro de quem deu, mas o GE confirmou que a passagem dele já sim estava comprada aqui para o Rio de Janeiro. É, é verdade, ele chegaria na terça-feira, mas o Flamengo recuou as negociações, já estava com valores tudo certo, mas recuou as negociações e um forte lado da diretoria do Flamengo começa a duvidar um pouco do trabalho do José Butto, né? Por conta desse scout dele, enfim. O Flamengo
busca agora nomes grandes, né? E mais uma informação que é sobre o Carrascal, né? Flamengo que já tinha tudo garantido sobre o Carrascal, valor, salário, o jogador já estava certo, porém, mais uma novela, né? Essa novela já tá, ó, do Carrascal há muito tempo, e essa novela não tem fim. Não tem fim, porque mais uma notícia, aqui, ó, segundo o GE, Dínamo faz jogo duro em negociação e Carrascal volta à Rússia. Exatamente, gente, exatamente. Carrascal de volta à Rússia por conta do Dínamo, né? Dínamo faz jogo duro. Enfim, cara, com esses russos é sempre imprevisível, cara. Eles, sabe, são imprevisíveis. Carrascal já tá no clube de volta. A gente não sabe qual vai ser o desfecho ainda, mas o que a gente sabe é que não tem nada certo nem com o Mickey, recuou a negociação, e nem com o Carrascal. Mas a do Mickey foi muito, muito para trás do que a do Carrascal, porque a do Carrascal foi mais um desacerto entre o Dínamo, né? E a do Mickey foi mais um desacerto com a torcida, que a torcida não apoiou, e alguns fortes nomes dentro da diretoria do Flamengo também não apoiam a contratação de Mickey Johnston. Então, cara, se esse cara vier, com todo respeito a ele, né, claro, vier, ele já vai chegar com uma pressão enorme, muito, muito também por conta dessas notícias que vem surgindo de repercussão negativa da torcida. Então, cara, é uma péssima contratação a se fazer, assim, pelo scout do Flamengo, na minha visão, claro. Depois dessa repercussão negativa, eu acho que sim, o José Boto devia escutar a torcida do Flamengo e não fazer essa contratação. Enfim, falando de notícia boa agora, Ezequiel Barco acerta salário e tempo de contrato com o Flamengo. Sim, pessoal. Ezequiel Barco avançou nas negociações o Flamengo avançou nas negociações com Ezequiel Barco. É uma exclusiva aqui do Flamengo da Nação. E segundo a imprensa russa, o Flamengo planeja fazer uma invertida por ele num valor de 14 milhões de euros, tá? E esse valor é exatamente o valor que a imprensa russa fala que o Dínamo, outro Dínamo, né, aceitaria por ele. E, cara, na minha visão, essa é a perfeita contratação para o Flamengo, entre esses três nomes, né? Esses três, entre Mickey, Carrascal e o Barco, é o nome que tem o maior número entre eles. A gente sabe que ele joga bem, porque a gente conhece ele, né, pessoal? E essa reunião desse acerto aconteceu nessa última sexta, na última sexta agora, né? Hoje é segunda, e com representante do jogador que selou o compromisso e serviu para formular a proposta ao clube russo. Envolvidos na negociação estão bem otimistas em um desfecho favorável. Ou seja, tudo para dar certo para o Flamengo nesta contratação. Enfim, pessoal, pode acontecer, né? Futebol é muito imprevisível, já tinha muita gente dando como certo a contratação do Carrascal, porque já estava tudo certo, realmente, gente. Já estava tudo certo. O Flamengo já tinha decidido o valor, 12 milhões de euros, já tinha decidido as parcelas que ia pagar, três parcelas de 12 milhões de euros, né? O valor total é 12 milhões de euros, vocês fazem as contas aí, três parcelas de 12 milhões de euros. E com o jogador já está decidido há um tempinho já, né? O jogador quer sim jogar no Flamengo, mas o Dínamo faz um jogo duríssimo na negociação do Flamengo. Cara, esses russos não são complicados, né, cara? E eu não duvido de dar errado com o Barco, porque esses russos não são mole, né? Então, mas a notícia que a gente tem é que o Flamengo sim tá negociando com o Ezequiel Barco, já negociou salário, tempo de contrato e vai fazer uma invertida por 14 milhões de euros para o Dínamo, tá bom? Essas são as notícias de hoje, de ontem, né? Cara, foi um turbilhão de notícias.
confesso para vocês que eu fiquei assustado, porque foram 2 contratações que já estavam dadas como certas, já, né, cara. E o futebol é muito imprevisível, do nada, bum, recuou. O jogador próprio, o Mickey Stone, já estava com data de chegada aqui no Rio e recuou a- as informações. Mas, cara, segue a gente lá no Instagram, Família da Nação mesmo, né? Aqui, ó, vocês conhecem a gente, né? Segue a gente lá no Instagram, a gente acompanha todas as informações e notícias. E aqui no YouTube também a gente posta todas as notícias e informações do Família da Nação, do Flamengo, perdão. E hoje eu tenho certeza que vai ser um dia completo de contratações, não, de informações de novo, porque o Flamengo é um turbilhão de notícias todo dia, cara. Não para, não para, não para. As notícias não param de chegar, né? O torcedor e a gente mesmo fica maluco com esse tanto de notícias chegando, chegando, chegando. Enfim, segue a gente, se inscreve, dá like aqui no canal para acompanhar todo tipo de notícia e informação do Flamengo e do dia a dia do Flamengo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam, deixem um like aí. Valeu!